Grandioso Deus, eterno Pai que está nos céus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Graças te damos, ó Deus, por esta noite podermos estarmos, ó Pai, reunidos na tua santa e gloriosa casa. Eis agora, Senhor, aqui o teu servo, pastor Tiago. Deus, em nome de Jesus, toma o teu servo nas tuas mãos. Derrama, Senhor, da tua unção, Senhor celestial, sobre a vida dele, que o teu Santo Espírito venha falar através dos lábios dele, em nome de Jesus. Ó Santo Espírito de Deus, fique à vontade neste lugar, faça aquilo que lhe apraz. Graças te damos por tudo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez neste culto e o que o Senhor irá fazer. Toma conta do teu servo, usa ele conforme tu queres, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Graça e paz a todos. Os irmãos podem tomar os seus assentos nesta noite. Queridos, que bom estarmos aqui na casa do Senhor para mais uma vez ouvirmos a sua palavra e aprendermos a sua palavra. Eu quero justificar aos irmãos a minha chegada após o horário. Eu sei que o culto começa às 8, mas 8 horas é o horário que eu estou chegando em casa. E como eu moro onde Judas perdeu as botas, daqui que eu saia de casa para chegar aqui é quase 1 hora a mais. Então, fica um pouquinho difícil. Tem que pedir para Jesus cegar a polícia e pé no acelerador para poder brigar, meu amigo. Isso é algo assim maravilhoso, né? Mas nós vamos, é rebelde, essa gola é rebelde, ela não quer ficar certinha não. É porque hoje é o dia do beijo e a mulher... Mas isso é um outro estudo, esse é no estudo de Cantares. Hoje a gente vai continuar em Gálatas. Mas que bom estarmos aqui mais uma vez e chegamos na reta final dessa jornada nossa aí de quase 4 meses estudando a carta aos Gálatas e hoje Deus nos permite começarmos o capítulo 6, que já é o pontapé final para a conclusão desta carta. E nós temos aprendido bastante durante esse tempo que temos estudado a palavra de Deus juntos. Então, hoje nós vamos dar início ao capítulo 6 da carta aos Gálatas e nós vamos nos deter nesta noite nos 5 primeiros versículos do capítulo 6. Obrigado, querido. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo e nós vamos ler Gálatas capítulo 6, versículos de 1 a 5. Paulo escrevendo, ele diz o seguinte: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e tenha glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Vamos fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, que bom estarmos aqui na Tua casa, te louvamos por este dia, pelo privilégio de aqui termos chegado para mais uma vez estudarmos a Tua palavra, pedimos o perdão pelos nossos pecados e a iluminação do Teu Espírito Santo sobre o nosso entendimento, em nome de Jesus, amém. Bem, o que é que nós temos visto até agora? Eu sei que são 6 capítulos e Paulo vem desde o capítulo 1 tratando de um problema que dizia respeito à doutrina da justificação pela fé. Como vocês já sabem, quando Paulo fundou as igrejas da Galácia,
durante a sua partida, um grupo de judeus, defensores da lei de Moisés, surgiram na região da Galácia, atormentando aqueles irmãos que haviam crido na mensagem que Paulo havia pregado, que a mensagem era que o homem só podia ser salvo mediante a fé em Cristo Jesus e nada mais. E esse grupo de judeus, eles ensinavam que a salvação, ela era mediante a fé em Cristo Jesus, mas a observância das obras da lei de Moisés, principalmente o que dizia respeito à guarda do sábado, à circuncisão, à observância do calendário judaico e à observância das leis dietárias do Antigo Testamento. Não comer carne de porco, não comer carne de morcego, então não podia buchada, nada disso podia. Sarapatel, nada disso. Era fortemente proibido pela lei de Moisés. Graças a Deus pela graça, né, irmãos? E esses judeus missionários estavam criando confusão na cabeça, na mente dos irmãos recém-convertidos da região da Galácia. E Paulo fica sabendo do que estava acontecendo e ele escreve esta carta com este propósito, o propósito de combater esta heresia que afetava uma doutrina fundamental do Novo Testamento, que é a salvação através da fé em Cristo Jesus. Essa doutrina da salvação pela fé em Cristo Jesus, ela foi extremamente defendida, não é, pelos reformadores durante o período da Reforma Protestante. Martinho Lutero e outros reformadores defenderam veementemente a doutrina da justificação através da fé em Cristo Jesus apenas. E daí surgiu um dos 5 solas, não é? Sola fide, e o outro, solus Christus, somente através da fé, somente através de Cristo. Isso foi fortemente defendido pelos reformadores durante o período da Reforma Protestante. Então aqui nós temos um tratado de Paulo para combater este ensino, o ensino de que nós podemos ser salvos através de nosso próprio esforço, da nossa própria observância e guarda da lei. Não é? Quando eu falo da lei aqui, eu não estou me referindo tecnicamente aos 600 e tantos mandamentos que haviam na lei, mas ao resumo de toda a lei que se reflete na questão dos 10 mandamentos, que é a lei moral de Deus. Não é? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não terás outros deuses diante de mim. É dessa lei aqui que nós estamos tratando, de uma maneira mais ampla. Então, no capítulo 1 da carta aos Gálatas, Paulo se apresenta, como sempre ele faz, dizendo quem ele era. E nesses 2 primeiros capítulos, Paulo ele defende o seu apostolado, porque aqueles missionários judeus, eles além de dizerem que a mensagem que Paulo pregava era uma mensagem incorreta, herética, diziam que Paulo não era apóstolo, porque Paulo, primeiro de tudo, não andou com Jesus, foi o último apóstolo a ser chamado, não nasceu na cidade de Jerusalém, Paulo era proveniente de Tarso. Então eles diziam, Paulo não tem as credenciais de apóstolo, não pode ser apóstolo. Então vocês têm aí uma falsa mensagem pregada por um falso apóstolo. Então Paulo se sente na necessidade de defender o seu apostolado, de mostrar àqueles irmãos que ele realmente era um apóstolo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Lembrando a vocês que eu sou um extremo defensor do cessamento do ministério apostólico hoje para os nossos dias. Eu não acredito que existam apóstolos hoje como Paulo e os 12. Eu acho que isso acabou. Quando morreu o último apóstolo, acabou o ministério apostólico como Paulo e os 12. Se você diz que você é apóstolo no sentido de que você é missionário, eu concordo com você, tiro o meu chapéu. Agora, você dizer que você é apóstolo em pé de igualdade com Paulo e os 12 com a mesma autoridade, eu discordo de você. E tenho argumentos bíblicos para discordar. Um deles
é que a Bíblia não fala sobre sucessão apostólica. Não existe sucessão apostólica na Bíblia. Nós temos um caso de sucessão apostólica na Bíblia, que está no livro de Atos dos Apóstolos, com a morte de Judas. Então os apóstolos se reúnem e eles decidem que o lugar de Judas deveria ser ocupado por uma outra pessoa. E aí eles tiram sortes e a sorte cai sobre um homem chamado Matias. Não é Matias? Matias. E Matias ele vem para assumir o lugar de Judas, tá? Mas quando Matias morre, os apóstolos não se reúnem para ver quem é que ia tomar o lugar de Matias. Quando João morre na ilha de Patmos, que nós acreditamos que foi o último apóstolo a morrer, morre de velhice, foi o único apóstolo que não foi martirizado, todos os outros apóstolos foram martirizados, tiveram sua cabeça decapitada, ou foram crucificados de cabeça para baixo, e por aí vai. João foi o único que morreu de velhice, acredita-se. Depois que João morre, não existe nenhuma reunião da igreja, ou nenhum registro de reunião da igreja, para tomar o lugar de João como apóstolo. Não é? Nós acreditamos, de acordo com o relato do livro de Atos, que a autoridade apostólica ela foi passada aos presbíteros da igreja, porque o grupo de presbíteros aparece sempre trabalhando junto com os apóstolos em Atos. Atos sempre menciona os apóstolos e os presbíteros. Então nós cremos que essa autoridade foi passada para o grupo de presbíteros da igreja, mas não cremos que exista hoje apóstolos, e muito menos apóstolas, né? Porque não existiria candidata melhor ao título ou ao cargo de apóstola do que Maria, mãe de Jesus. E ela não foi chamada para ser apóstola, né? Jesus não chamou ela para ser apóstola. Eu, se fosse Jesus, eu chamaria minha mãe para ser apóstola. Mas Jesus não chamou Maria para ser apóstola. E não existe nenhuma indicação na Bíblia de uma mulher que tenha sido apóstola. Então, tanto apóstola hoje como apóstolos, na minha opinião, é uma usurpação indevida do título, tá? Mas Paulo defende o seu apostolado. Ele vai dizer que ele é apóstolo. E ele vai dizer aí no versículo 1, eu sou apóstolo, entre parênteses, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Então ele deixa bem claro, eu sou apóstolo porque Cristo me chamou, porque Deus me chamou, não porque eu quis ser apóstolo. Esses 2 capítulos Paulo defende isso aí. No capítulo 3, Paulo começa a mostrar que a lei ela é impotente para salvar o homem. E que Cristo salva o homem através da fé. Okay? E aí ele vai elaborar, baseando-se na experiência salvífica dos Gálatas. Ele vai fazer uma série de perguntas retóricas no capítulo 3, com o intuito de mostrar aos Gálatas que aquela linha de pensamento que eles estavam aderindo, de que o homem podia ser salvo pela lei, era equivocada. No capítulo 4, ele fala sobre o evangelho que nos isenta da lei. Todo homem, quando nasce, ele nasce debaixo da maldição da lei, independente de cor, raça, tribo ou nação. Todo homem, quando nasce, nasce debaixo da maldição do não matarás, não roubarás, não terás outros deuses diante de mim. E é uma maldição no sentido de que o homem, por ser totalmente depravado, não consegue cumprir com esses mandamentos. Não consegue cumprir com esses mandamentos. Nós quebramos os mandamentos de Deus todos os dias, várias vezes, o mesmo mandamento às vezes, né? Tudo que é proibido a gente tem a tendência de quebrar, é natural. E eu contei aqui o exemplo da freira que estava lecionando no seminário católico e para um bando de adolescentes e estava ensinando Bíblia e ela falou assim, olha, vocês podem estudar todos os livros da Bíblia menos o livro de Cantares. E não adianta dizer qual foi o livro que os adolescentes foram ler quando chegou em casa, né? Justamente o livro de Cantares de Salomão. Tem a outra também história do homem que construiu um belo hotel todo de vidro na cidade, e aquele hotel funcionava durante anos. O hotel era todo de vidro, todo de vidro.
Aí um belo dia o dono do hotel empregou um gerente. E o gerente, observando o hotel, viu que havia um grande perigo ali, porque alguém poderia passar e jogar uma pedra em um daqueles vidros e quebrar o vidro do hotel e quebrar todo o hotel. Então o gerente chegou para o dono e disse assim: você não acha que a gente deveria colocar uma plaquinha lá fora, proibido jogar pedras? E o dono do hotel foi e colocou a plaquinha, proibido jogar pedras. Não precisa dizer o que aconteceu no outro dia, né? Alguém leu a plaquinha, é proibido jogar pedras, e jogou pedra. Porque aonde há proibição, existe a tentação de você quebrar aquela proibição, aquele mandamento. Então Paulo vai dizer que o Evangelho nos isenta da lei. E aí ele vai usar o exemplo de Sara e Agar como uma alegoria desses dois concertos. No capítulo 5, Paulo vai falar sobre a liberdade cristã. E ele vai fazer uma diferença entre liberdade e libertinagem, que não é a mesma coisa. Ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. No capítulo 6, que é o capítulo que nós lemos nesta noite, Paulo ele vai falar aqui nesses primeiros 5 versículos sobre como a igreja deve, ou como nós devemos restaurar um irmão que está em pecado. Como a igreja deve agir diante dessa situação. Como restaurar um irmão que está em pecado. No caso de um irmão que comete algum pecado, devo simplesmente orar pelo irmão que está em pecado, ou eu devo me aproximar dele, devo confrontá-lo, devo confrontá-la? Se eu devo confrontá-lo, como é que eu devo fazer? Então Paulo vai falar sobre estes aspectos aqui. O primeiro ponto que eu quero salientar aqui nesta noite é que Paulo deixa bem claro que todos nós podemos errar. Este é um ponto claríssimo que Paulo ele trata aqui no capítulo 6. Ele deixa bem claro a possibilidade de todo homem um dia ser acometido pelo pecado. Ele diz aqui no capítulo 6, versículo 1: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa. Então ele estabelece aqui o cenário de que existe a possibilidade de que um cristão ele seja acometido pelo pecado. Paulo não está falando a incrédulos. Paulo fala irmãos. Paulo está se dirigindo à igreja. E dirigindo-se à igreja, ele diz: se algum homem, ou seja, se algum irmão, se algum de vós chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, ou seja, se encontrar em um estado de pecado. Então Paulo deixa bem claro aqui que existe uma possibilidade do crente cair em pecado. Todo crente vive debaixo da possibilidade de pecar, mas não da prática constante do pecado. Uma diferença incrível que nós precisamos estabelecer desde o princípio. Todos nós vivemos debaixo da possibilidade de pecar, mas não vivemos debaixo da prática constante do pecado. Então Paulo ele vai apresentar que sim, o cristão ele pode pecar, ele pode chegar no momento da sua vida em que ele caia em pecado, deslize, ele ceda à tentação. Mas isso não pode se tornar uma prática constante. O pecado não pode se tornar um pecado de estimação. Aquele pecado de estimação é aquele pecado que você cuida dele, você faz carinho, você alimenta todo dia, você leva ele para o groomers, corta o cabelinho dele, passeia com ele, você se orgulha dele porque é o seu pecado de estimação. É aquele pecado que você gosta de fazer, você sabe que gosta, você sabe que aquilo te dá prazer, você gosta de fazer, você pede perdão a Deus, mas você sabe que no outro dia você vai fazer de novo, porque é o seu pecadinho de estimação. É o pecado que a gente não trata, é o pecado que a gente tem medo que o pregador fale, é o pecado que a gente não gosta quando Deus toca, quando Deus fala, porque é o meu pecado. A gente guarda aquele pecadinho de estimação. Isto é um perigo, tá? Não pode acontecer. Uma coisa é você viver debaixo da possibilidade de pecar, outra coisa é você viver na prática do pecado. É o famoso carro que você pega para fazer uma viagem daqui para a Flórida e durante o percurso o carro fura o pneu uma vez. É aceitável? É. Quantos quilômetros são daqui para a Flórida?
mil e alguma coisa. Então, em 1.300 quilômetros, pode acontecer que seu carro fure o pneu. Agora, se você pegar um carro e fizer a viagem e o carro furar o pneu 8 vezes, é uma maldição, já não é um carro. Você já tem que aí, tem alguma coisa de errado com esse carro. É algo, tem que levar lá para fazer a campanha do pare de sofrer. Alguma coisa assim, cruz de sal, o que quer que seja, benzer o carro, jogar óleo, porque esse carro aí, esse aí não deve ser de um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, uma coisa é o pneu furar uma vez, outra coisa é o pneu furar 7 vezes durante o percurso, tá? Então, uma coisa é um pecado acidental, outra coisa é um pecado intencional, pecado que se torna algo habitual na vida do cristão, ok? Então, ele fala sobre isso aqui. Existe aqui nesse versículo uma ambiguidade. Por quê? Paulo diz, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa. Esta frase aqui, ela tem 2 sentidos, tanto na tradução que nós temos, quanto no original grego. Porque Paulo pode estar se referindo ao seguinte cenário: a um irmão que é surpreendido pela igreja no ato do pecado, ou a um irmão que é surpreendido por si mesmo pecando. Ele diz o seguinte no versículo 1: se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa. Então, Paulo pode estar falando do cenário em que o irmão está pecando e a igreja presencia que o irmão está pecando e ele é surpreendido pela igreja naquele pecado, ou ele pode estar falando do irmão que de repente ele abre os olhos e ele se vê numa situação pecaminosa e ele entende que pecou e ele é surpreendido por aquilo. Ele não planejou, ele não queria fazer, mas acidentalmente aconteceu. E ali no pecado, os seus olhos se abrem, ele bota a mão na cabeça e diz: meu Deus, o que foi que eu fiz, o que é que eu estou fazendo? Eu pequei contra o Senhor. Provavelmente, de acordo com o contexto do capítulo 6, eu acredito que Paulo está se referindo ao segundo caso, tá? Porque no primeiro caso, o pecado já não é sem intenção. O irmão que é surpreendido pela igreja no ato pecaminoso, ele planejou pecar. Ou seja, o irmão que planeja, por exemplo, ir a um hotel com uma mulher que não é a sua esposa, e ele chega lá e ele encontra a recepcionista que trabalha na igreja, ele não decidiu levar uma outra mulher para o hotel do dia para a noite. Esse pecado é um pecado que vem sendo alimentado há bastante tempo. Existem conversas, existem carinhos trocados, mensagens de textos, olhares. Isso não acontece do dia para a noite, ok? Então, não é algo assim: hoje eu vou pegar uma mulher, hoje vou trair minha esposa e vou para o hotel e chego lá e encontro a irmã da igreja. Normalmente acontece, isso aí vem sendo alimentado. Então, como Paulo não defende a questão da prática do pecado, por isso que eu acredito que Paulo está se referindo ao segundo caso, ao irmão que ele está vivendo a sua vida cristã normal, e ele encontra-se em uma situação que ele não planejou, ele não programou, e de repente ele abre os olhos, ele descobre que ele está em uma situação pecaminosa, pecou contra Deus, e ali ele se arrepende, ele busca o perdão de Deus, ele é surpreendido pelo seu próprio pecado, como um leão que surpreende a presa. O irmão corre, mas o pecado corre mais do que ele e passa na frente dele, e ele é surpreendido pelo pecado. Eu acredito que Paulo está se referindo a este caso aqui. Veja o que a Bíblia diz na primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Eu quero ler com vocês esse texto. E eu quero usar esse texto aqui para defender o que eu falei antes, que o pecado na vida do cristão tem que ser algo acidental, que o apanhe de surpresa. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Olha o que Paulo diz. Todos acharam? Amém? Misericórdia, né? 1 de João, capítulo 3, versículos de 1 a 9.
João escreve e diz o seguinte, ó: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança, qual esperança? De vê-lo como Ele é. Então, todo aquele que tem essa esperança, nele se purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Olha o que ele diz no versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é o pecado? A transgressão da lei. Só existe pecado porque existe lei. Se a lei não dissesse não matarás, não haveria o pecado de matar. Se a lei não dissesse não cobiçarás a mulher do teu próximo, eu não teria essa tentação de quebrar a lei. Então, João diz, o pecado ele é a quebra da lei. Então, só existe pecado porque existe lei. A lei aponta o pecado que nós cometemos, as nossas fraquezas. Ele diz o seguinte, continuando. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então, se alguém diz, eu sou de Cristo, pertenço a Cristo, conheço a Cristo, ouvi Cristo, mas vive na prática do pecado, João diz, este não viu a Cristo, não pertence a Cristo, não ouviu a Cristo, não recebeu a Cristo. Vocês viram que aí João, ele correlaciona o que eu verbalizo com o meu modo de vida. Basta apenas eu professar, mas eu tenho que demonstrar no meu dia a dia. E aqui no texto que está em foco é a prática do pecado em contraste com aquele que não pratica o pecado. Aí ele continua. Versículo 7. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E aí João faz essa relação, ele diz, o diabo ele vive pecando desde o princípio, logo, aquele que se diz que é cristão, que conheceu a Cristo, mas que vive na prática do pecado, ele não pertence a Cristo, ele pertence ao diabo. Porque da mesma forma como o diabo vive pecando e sempre pecou e continua pecando, da mesma forma o irmão que diz que é cristão, que conheceu a Cristo, mas continua na prática do pecado. Não sou eu que estou dizendo não, tá? É a Escritura. Depois não dizer assim, é a Escritura, tá? É João escrevendo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, olha o que ele diz, não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Olha que lindo, que poético. João diz, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Por quê, João? Porque nele permanece a semente divina. Olha que lindo, que bonito. Aí ele continua, esse não pode viver pecando. É o texto que diz. Sabe o que é que não pode na língua original significa?
não pode. É isso mesmo. Vocês estudam grego e hebraico também? Não pode no original é não pode. Não pode. Não há possibilidade. Não há possibilidade. João diz aqui. Não há margem de possibilidade. Ele diz, olha, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Foi Spurgeon que disse que a ovelha pode até cair na lama, mas só os porcos rolam nela. Isto é fato. Isto é comprovado biblicamente. A ovelha pode até cair na lama, mas só os porcos, devido à sua natureza de porco, é que rola na lama. Você pega um porquinho de estimação, que hoje em dia tem gente que cria galinha em casa, um monte de animal, cobra. Esses dias eu vi uma foto de uma cobra imensa com uma bebezinha brincando com ela. Diz que não tem problema. Eu não chego nem na casa para começar. Mas você pega um porquinho, tira ele lá do chiqueiro, o porquinho. Aí você dá banho no porquinho, bota brinquinho no porquinho, bota um batonzinho no porquinho, bota um lacinho rosinha. Estica o rabinho no porquinho assim, bem... Bota uma roupinha branquinha no porquinho, bota uma coleirinha, e no dia chuvoso, com guarda-chuva sobre o porquinho, e você na chuva, porque hoje os animais têm mais valor do que os homens, você vai levando o porquinho. Na primeira poça de lama que o porquinho vê, ele vai esquecer o batom, vai esquecer o rabinho, vai esquecer o vestido, vai esquecer tudo, e vai direto para a lama. Por quê? Porque a natureza do porquinho é de viver aonde? Na lama. Quando nós nos entregamos a Cristo, não houve só uma mudança de entendimento, houve uma mudança de natureza em nós. E isso só o Evangelho pode fazer. Isso só o Evangelho faz no coração do homem. Ninguém mais faz isso. Psicólogo não faz isso, psiquiatra não faz isso, psicanalista não faz isso. Universitário não faz isso, a sociedade não faz isso. Ninguém tem o poder de mudar a natureza de uma pessoa, só o Evangelho. O Evangelho mudou a nossa natureza, então hoje nós não somos mais porcos, nós somos ovelhas. Como ovelhas não podemos mais viver na prática do pecado. Se vivemos na prática do pecado, então o nosso Evangelho está em xeque, está em questionamento, precisamos revisar os nossos valores. Então a possibilidade do cristão pecar é bastante real, ela existe. Não foi por acaso que o Senhor Jesus alertou os seus discípulos em Mateus 26, 41. O que é que Jesus disse em Mateus 26, 41? Ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você também não vai usar esse versículo, né, como desculpa para poder pecar, né? Ah, pastor, o senhor sabe, Jesus disse, pastor, que o espírito, ele está pronto, mas a carne, pastor, nossa, a carne é tão fraca. Deus, como a carne é fraca, ai Deus, que o senhor me deu uma carne tão fraca assim, Jesus? Que o senhor não fortalece um pouquinho, Senhor? Deus não gosta de ir para a academia, é tão fraquinha a carne. Pode ver um pecado que quer cair no pecado, Senhor. O Senhor sabe que eu estou pecando, mas a culpa não é minha, a culpa é da carne. Então, me dê licença para pecar. Não é isso que Jesus está ensinando, tá? O que Jesus está ensinando aqui neste versículo é a importância da vigilância. E é claro que a vigilância é necessária para que o pecado não nos surpreenda. Jesus diz, vigiai. Por que vigiai? Para que você não seja surpreendido pelo pecado. Você coloca um vigia na sua casa, isso é muito comum no Brasil, né? Casa com vigia ou ruas com vigias. Qual é o trabalho do vigia? É não ser surpreendido pelo bandido, né? Se o vigia que é vigia é surpreendido pelo bandido, ele não vigia direito.
O vigia, ele tem que estar sempre atento, sabendo que existe a possibilidade de um ladrão aparecer. Não significa dizer que o ladrão vai aparecer, mas ele trabalha, ele vive como se o ladrão fosse aparecer. E ali ele tem aquele seu 38, cano longo, enferrujado às vezes, com a bala, preparado para a oportunidade. Se o ladrão aparecer, ele está pronto, ele está vigilante. Jesus diz, vigiai. Então Jesus está ensinando aqui o valor da vigilância para não sermos surpreendidos pelo pecado. Ok? Então existe a possibilidade do pecado aparecer, por isso devemos vigiar. Aí ele diz, vigiai e orai. Então Jesus está falando sobre a importância da vigilância, e aí nós precisamos nos prevenir, porque realmente a carne é fraca. Que sentido a carne é fraca? Nós nunca devemos ter autoconfiança em nós mesmos, no nosso próprio poder e força para vencer uma tentação, para vencer o pecado. Por isso que Jesus diz, a carne é fraca. Não é para você colocar confiança na sua própria força, não é? Eu vou porque eu sou forte. Né? O irmão que tem a tendência de ser tentado pelo sexo oposto, vai inventar de evangelizar noturnamente as prostitutas da Avenida Boa Viagem, ou de qualquer, eu não sei nem se tem na Avenida Boa Viagem, mas a gente participava de um grupo noturno em Recife, que a gente evangelizava as prostitutas na Conselheiro Aguiar, acho que é lá, me lembro ainda. Então, se o irmão tem essa tendência de cair na tentação, de ser tentado pelo sexo oposto, não é? É preferível que ele não participe dessa evangelização e que não faça sozinho. Você não vai em um motel ou em uma casa de prostituição evangelizar as prostitutas. Já pensou, você vai lá, você bate na porta da casa da prostituta, você sabe que tem tendência a ser muito tentado no sexo oposto, aí aparece a prostituta, aí ela chama para você entrar na casa dela, aí você entra na casa dela e o que acontece quando você entra? A carne é fraca, aí você caiu. Você não vai fazer isso. Entendeu? Então, por isso que é necessário a vigilância. Da mesma forma como o irmão que é tentado com questões financeiras, é muito bom que ele procure e tente se abster de dinheiro o máximo possível, para não cair em tentação. Vigiar. As pessoas que são tentadas pelo próprio sexo, homossexualismo dentro da igreja. Existem pessoas que lutam na igreja durante toda a sua trajetória cristã com a tentação pelo mesmo sexo. E a gente tem a tendência de endemonizar o pecado da homossexualidade e colocar ele como sendo maior do que todos os outros pecados. Pode mentir, pode roubar, pode matar, pode adulterar, mas não pode cair no pecado do homossexualismo. Existem irmãos que lutam contra isso, constantemente, eles lutam em oração, é uma batalha real e verdadeira desses irmãos contra esse pecado, eles lutam sempre contra esse pecado. Então é bom que ele evite ambientes que possam alimentar a sua tentação. É por isso que nós aqui não servimos a Santa Ceia com vinho. Porque existem irmãos que não pode ser, o carro tem que ser a gás, porque se for a álcool, a gasolina, ele bota uma mangueirinha e toma o álcool do carro. Se for flex, como no Brasil tem, né, os dois. Então, a gente procura, e por isso que nós ensinamos que os irmãos devem abster-se de bebida alcoólica, e a igreja realmente é rígida nesse aspecto. Porque você nunca sabe realmente se existem pessoas na igreja, quem era alcoólatra ou não. Aí você vem na igreja, vem de fora, você destruiu sua família por causa do álcool, perdeu sua casa, perdeu sua família, você era um homem bruto, se entregou a Jesus, aí você vem na igreja, onde depois do culto o pastor te chama para tomar uma cervejinha no bar. Aí você, meu amigo, a carne, ela é fraca, então você tem que vigiar, Jesus fala sobre a vigilância. E aí nós temos o exemplo no Antigo Testamento de Sansão, por exemplo,
que em Juízes capítulo 16, versículos 20 a 21, o texto diz que Dalila, quando amarrou Sansão, quando colocou Sansão no seu colo, alisou seus cabelos, perguntou: Sansão, onde é que está a tua força? Me diga onde é que está a tua força. E Sansão foi lá e disse: se você me amarrar com 7 cordas virgens, eu não vou ter mais força. E aí ela amarrou ele e disse: Sansão, aí vem os filisteus. Aí Sansão foi lá e quebrou as cordas. E ela fez isso várias vezes, até que um dia Sansão não aguentou e disse: olha, o meu segredo é que eu sou nazireu de Deus desde o meu nascimento, navalha não pode passar sobre a minha cabeça, eu fiz um voto a Deus, e aí está a minha força. E aí, quando ele dormia, Dalila foi e cortou as suas tranças. Ela disse: Sansão, como das outras vezes, ela disse: Sansão, aí vem os filisteus sobre ti. Aí Juízes diz o seguinte, então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Juízes 16 e 20. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Como é que ele estava? Ele estava autoconfiante. Escapei de várias, quer mais uma? Vou sair como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor já tinha se havido retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram seus olhos e o levaram para Gaza, amarraram-no com correntes de bronze e o puseram para virar um moinho na prisão. Então aqui nós temos um grande exemplo de um homem que teve autoconfiança na sua carne, na sua própria força. Jesus mais na frente diz: a carne, ela é fraca. Quer combater o pecado? O primeiro passo é a vigilância. Tem que vigiar, ok? Então Paulo diz o seguinte, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, então aqui ele estabelece a possibilidade disso acontecer. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Então, quando o irmão ele cai em um pecado, como é que a igreja deve agir? Deve encaminhar o tal com o espírito de mansidão. Olha o que Paulo continua dizendo: olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Ou seja, você vai encaminhar o irmão com mansidão. Você não vai chegar para o irmão e terminar de matar, né? Quer dizer, o cara pecou. Se ele é um cristão genuíno, ele está arrependido, ele está envergonhado, ele está contrito. Aí, quando ele chega na igreja, vem o irmão e termina de dar-lhe a rasteira, o fatality do Mortal Kombat. Chega assim, né? Pá! Você também... Não é isso que Paulo diz. Você, com o espírito de mansidão, se aproxima do irmão, você trata da situação e você faz algo muito importante. Paulo diz: olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Porque da mesma forma como ele caiu, você também pode cair. Fato de você estar de pé não faz você um super-homem. Paulo diz: aquele que cuida estar em pé, cuidado para que não caia. Né? Mamãe nunca estudou filosofia, mas ela era filósofa por natureza. Ela dizia: meu filho, para morrer basta estar vivo. Isso é algo... Sócrates, é muito além de Sócrates isso. Para morrer, basta estar vivo. Só isso. Da mesma forma, para cair, só basta estar seguindo a lógica filosófica de mamãe. Se para morrer só basta estar vivo, para cair só basta estar de... Então, esse sentimento de orgulho que às vezes quer sair no coração da gente, porque a gente olha o irmão que caiu e a gente diz: já era de se esperar, né? Mas na hora, eu sabia que isso ia acontecer. E se você sabia que ia acontecer, por que você não lutou para prevenir que acontecesse? Sabia, era só uma questão de tempo. Já estava vendo isso, muito tempo acontecer. Agora vai pagar o preço, né?
Pagar o preço agora, vai tomar o cálice da amargura, a coroa de Cristo, a crucificação, agora vai ter que pagar o preço. Vamos humilhar, tem que ser humilhado agora. Não, não é esse o espírito que Paulo ensina. Paulo diz, espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que você também não caia no pecado, na tentação. Porque todos nós podemos cair. Aqui não tem nenhum super-homem, aqui não tem nenhuma Wonder Woman. Todos nós somos cristãos, imperfeitos, lutando para chegarmos nas mansões celestiais. Nós estamos lutando todos os dias. A minha luta é uma, a sua luta é outra. São em áreas diferentes, mas todos nós lutamos e temos que lutar. Todos nós estamos diante de uma guerra individual. Nós temos uma guerra coletiva, que é a guerra da igreja em geral. Nós pelejamos nessa guerra, mas todos nós temos uma guerra individual dentro de nós. Todos nós temos uma guerra individual dentro de nós. Então, pode não ser a sua guerra, a minha guerra pode não ser a sua. Você talvez não relute, não sofra com o que eu sofro. Talvez você não batalha com o que eu batalho, mas você também tem uma guerra. Nessa lista que nós criamos de pecadinhos e pecadões, né? Por exemplo, adultério é pecadão. Pecadão. Já a mentira, ela é um pecadinho. Né? Homossexualismo é um pecadaço. É assim. Mas a fofoca, ela é porque não é fofoca. Que a gente não diz que é fofoca, a gente diz que é o quê? Eu vou contar porque eu quero orar por ele. Eu vou orar por ele, então eu vou contar aos irmãos. Você orar por ele também. Informação. Então, nessa lista que a gente criou, essa lista não é bíblica. Tá? Ela não existe na Bíblia, essa lista de pecadão e de pecadinho. Existe pecado. Pecado é pecado. Então, no final das contas, aquele que rouba one penny comete o mesmo pecado de quem rouba $1 milhão. Pecado mesmo. É pecado. Mas a gente é tão habituado nessa lista de pecados que roubar um penny é algo que se tornou normal. É algo normal. Não devolver a caneta do banco. É algo normal. Você acha que eu estou pecando porque eu peguei a caneta do banco? Que nada. Deus nem liga para isso. Deus não está nem olhando para isso. Passou nem no radar de Deus. Na realidade, é pecado. É se apossar do que não é seu. É o mesmo pecado que cometeu um cidadão aí, não vou falar nesses dias porque ele está preso, não vou dizer porque eu não quero problema. Então, é pecado, é roubo. É roubo. Por isso que todos nós dependemos da graça. Vocês estão vendo por que no céu só entra se for pela graça? Porque se for por mérito, meu amigo, se for por mérito, está todo mundo condenado. Ninguém entra, está todo mundo perdido se não for pela graça, se for pelas obras, se for pelo que eu faço, se for pelo que eu conquisto aqui, meu amigo, eu estou no inferno. Eu não chego nem diante de São Pedro para ele ler o meu nome na lista. Claro que não existe, né? Eu não chego nem lá. Se não for pela graça e pela fé, pelas obras também não é, irmãos. Então Paulo diz, lembre-se que vocês também podem cair em pecado. Aí ele diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo não é o amor? Não é o amor a lei de Cristo? Então ele diz, levai as cargas uns dos... Não é você colocar a sua carga no irmão que já está com a carga dele, né? Dizer assim, ô miserável, carrega a minha também, vai-te embora. É levar as cargas uns dos outros, compadecer-se uns dos outros, orar de verdade, sem fofoca, uns pelos outros, saber aguardar segredo dos outros,
Porque a pior coisa que existe é um irmão que sente ou que olha para você e vê em você a liberdade e a confiança de abrir o coração, às vezes para confessar um pecado que ele luta há anos, às vezes na pornografia, na prostituição, desejos pelo mesmo sexo, homossexualismo, aí conta para você. Quando você escuta, você fica sério, mas dentro de você você faz aquele... Deus, eu não sabia que esse irmão era assim. Você fica com a língua coçando para contar para os outros o pecado do irmão. Segredo. Aí o que acontece? O irmão descobre que o que ele falou em você em confidência está agora no ouvido de outras pessoas. O que é que ele vai fazer? Ele se fecha. E ele luta sozinho. E a pior coisa que existe na igreja são cristãos que lutam sozinhos. Ele se fecha e luta sozinho, porque ele não consegue mais confiar em ninguém. Você quebrou o pilar da confiança, da confidência, e agora aquele irmão, ele vai para casa todas as noites lutar sozinho, quando ele poderia lutar com você, levar a carga uns dos outros. Não, meu irmão, eu vou te ajudar, a gente vai orar. Não, é pecado, mas você vai sair dessa. Você está querendo sair, a gente vai orar, a gente faz campanha de jejum, de oração, eu te ajudo, vamos lá, você vai sair dessa. Esse é o que deve motivar a igreja. É isso que a igreja deve praticar. Sabe por que existem vários pecados ocultos na igreja? Porque o povo tem medo de confessar. Confessar para depois ser espalhado aí por todo mundo. As pessoas têm vergonha dos seus pecados, mas não vê na igreja um espírito de liberdade, de confiança, para abrir o coração para um irmão e dizer: meu irmão, me ajude, porque, olha, irmão, faz anos que eu luto com um pecado de pornografia, mas eu não consigo me livrar, irmão, me ajude. Será que você tem estrutura para ouvir isso e guardar e ajudá-lo, sem comentar com ninguém, sem colocar no Facebook em direta? Será que você tem essa estrutura? Porque é isso que Paulo fala aqui: levai as cargas uns dos outros. Não é só para o pastor ter sigilo, é para a igreja ter sigilo. A Bíblia não aconselha a gente a confessar os nossos pecados uns aos outros, não é isso que diz? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Olha, irmão, essa semana para mim foi difícil. Eu caí, eu menti, eu sabia que eu estava mentindo, mas eu menti, e isso me deixa horrível. É horrível esse sentimento. Ora por mim, e ali você bota a mão no ombro da pessoa, ora por ela, faz um acordo para entrar em uma campanha de oração juntas, e os dois vencem o pecado, e a sua oração restaura o irmão que está caído. E isso é ser cristão, é isso que é ser igreja, é isso que é ser cristão. Não é você ouvir a confissão do irmão ferido e já puxar a espada e dar-lhe no bucho, que é para eles... Você escutar o mugido, e aí você levanta a espada assim, assim: você pecou, miserável, você sabe que você não é digno de estar no meio de nós, você pecou. Falar para o pastor agora aumentar a tua disciplina. Você, não, agora a gente vai tratar do pecado, a gente vai terminar de matar você. Por essa atitude, existem muitas pessoas que hoje fazem parte dos desigrejados, não querem saber de igreja, porque foram feridos. Paulo diz: olha, levai a carga uns dos outros, porque assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Eu sou forte. Está enganando-se a si mesmo. Lembram-se de Davi, grande rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Meu amigo, olhe, se no meu currículo eu tivesse o que Davi tinha, eu estava feito. Homem segundo o coração de Deus. Não é bonito isso? Não é poético? É lindo. Quem é você? Sou o homem segundo o coração de Deus. Davi, que era Davi, um dia se encontrou em uma situação de pecado. Estava no palácio,
numa tarde, enquanto Israel estava em guerra, e ele ficou no palácio. Por que ficou, não sei. Estava doente, não sei, decidiu ficar cansado. E ele passeando pelo palácio, olhou pelo palácio. Passeando pelo palácio, ele olhou pela janela e ele viu uma mulher que estava tomando banho. E quando ele olhou, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, o cão carnal que havia dentro de Davi, porque dentro de nós existem dois cães. O mais forte é aquele que nós alimentamos todos os dias. O cão carnal de Davi, ele latiu, disse: pega, você é o rei, você pode mandar chamar quem você quiser. Ele chegou e falou assim: quem é aquela mulher ali? É Batseba, manda chamar. A mulher não tinha a opção de dizer eu não vou, porque se não fosse morria. Era o rei que estava chamando, a mulher foi. Falaram: olha, é Batseba, mulher casada, mulher de família, esposa de Urias o Heteu, homem fiel. Onde é que está Urias? Está na guerra. Davi se aproveitou da situação, deitou-se com Batseba, mandou ela embora. Depois de 9 meses, ele viu o resultado. Chegou a notícia. O que vocês riram? Eu falei o que a Bíblia diz. Vocês estão lembrando da época de porco? Não, né? Não pode. Chegou a notícia: estou grávida e o filho é teu. Aí Davi, no plano maquiavélico, o homem segundo o coração de Deus, fez o quê? Vou enterrar debaixo do tapete. Manda chamar Urias. Urias vem. Sim, meu senhor, o que é que o senhor deseja? Senta aqui, Urias, toma um vinhozinho. Você está cansado da guerra, toma um vinho, vai para casa, deita com a tua mulher. Sei que você está na guerra faz tempo, vai lá. Não, meu senhor, como é que eu faria isso? Eu me deitar com minha mulher, comer na mesa do rei, me deitar com minha mulher enquanto os meus amigos estão na guerra? Jamais faria isso. Quando Davi viu que não tinha jeito, escreveu uma cartinha e disse assim para Joabe, que era capitão, general do exército. Disse assim: Joabe, pega Urias e coloca Urias no pelotão de frente, porque era o primeiro que morria, né? A espada comia logo direto ali no começo. E antigamente não era essas guerras de hoje não, que o cara aperta o botão e mata 10 mil. Lá o negócio que você tinha que ser macho. Era na espadada. Se pegasse um cara que estava com a espada cega, doía mais ainda, porque para entrar era mais difícil. Bota ele na frente. E ele ainda escreve assim na carta: e não te preocupes se ele morrer, porque a espada atravessa a quem ela quer atravessar. E disse assim: Urias, fechou o envelopinho, selo real. Urias não podia abrir a carta porque estava com o selo, ok? Leva lá e entrega a Joabe. Lá vai Urias de volta para a guerra, levando a sua sentença de morte, criada pelo homem segundo o coração de Deus. Urias morre, muitos homens morrem na guerra. Joabe fica preocupado em dizer ao rei que muitos homens haviam morrido. Aí ele manda o relatório para o rei: olha, fomos surpreendidos, nos aproximamos muito do muro, muitos homens morreram, mas morreu também Urias o Heteu. Aí Davi disse: ok, está tudo feito, debaixo do tapete. Manda chamar a Batseba, ela agora vai morar comigo, não tem problema nenhum. Resolvi o problema. E continuou sua vida orando, compondo salmos, cantando, fazendo poesia, reinando, julgando, vivendo, comendo e tudo mais. Até que um dia, Deus levantou um homem chamado Natã, que era profeta. Esse era profeta. E Davi, julgando as causas de todo mundo, indignado, e condena um e condena o outro, entrou Natã e disse: uma palavrinha com o senhor. Olhe, havia um homem em Israel que tinha uma ovelha,
E havia outro que tinha várias ovelhas, e esse que tinha várias ovelhas recebeu visita, e foi lá, pegou a ovelhinha do outro, que só tinha uma, matou e serviu. Aí a ira justa de Davi levantou-se, e ele disse assim: este homem é digno de morte, diga quem é este homem que eu vou matá-lo agora, e vou devolver ao homem que perdeu a ovelha. E aí Natan disse: este homem, Davi, és tu. Irmãos. Aí Davi cai em si, e escreve um dos mais belos salmos de todo o inário, o Salmo 51. Nos mostrando que mesmo o homem segundo o coração de Deus, ele vive debaixo da possibilidade de pecar. Agora, quantas vezes Davi cometeu este pecado? O justo pode até pecar, mas não vive na prática do pecado. Quantos Salmos 51 nós temos na Bíblia? Um só. O justo pode até pecar, a ovelha pode até cair na lama, mas só os porcos rolam nela. Senhor, obrigado pela tua palavra. Te louvamos nesta noite, Senhor. Pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Ajuda-nos a carregarmos as cargas uns dos outros, a cuidarmos dos nossos irmãos que estão feridos, que foram surpreendidos por uma situação de pecado e que não sabem o que fazer para saírem desta situação. Senhor, nos ajuda a vigiar-nos a nós mesmos para que não caiamos em tentação. Oramos, Senhor, como nos ensinaste no Pai Nosso. Livra-nos do mal, Senhor. Em nome de Jesus, que a nossa força esteja em Ti, e não no nosso braço, e não em nossa carne, porque a carne é fraca. Coloca em nós, Senhor, um espírito de vigilância. E qualquer um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor, que estão lutando com um pecado específico, Senhor, nas suas vidas, que eles recebam força para vencer este pecado hoje. E se alguém, Senhor, vive na prática do pecado, que ele se arrependa e corra aos pés da cruz, em humilhação, em arrependimento diante de Ti. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.